Fala galera, beleza? Vamos dar início a mais um vídeo para o canal Automação BR. No vídeo de hoje a gente vai fazer a lógica de identificação de tamanho de peça do nosso classificador de peças programado na linguagem STL, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o classificador de peças. Se você não viu os vídeos anteriores, eu peço que você tornando lá no canal e assistindo esses vídeos. É importante para que você possa estar acompanhando aqui a linha de raciocínio do desenvolvimento desse programa. Então, no vídeo anterior, o que foi que a gente fez? A gente fez a lógica para acionamento do transportador de entrada, do transfer, tanto para ligar quanto para desligar. A gente mostrou também aqui uma lógica para poder estar resetando todas as saídas do nosso programa, que seria meio com uma lógica para resetar tudo, né, ou para desligar tudo. Nesse vídeo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma lógica, né? Essa lógica ela vai estar olhando para esses sensores, que seriam os sensores aqui da entrada do transfer, e vai fazer uma lógica que vai estar detectando o tamanho da peça baseado no acionamento desses sensores, beleza? Então vamos lá. Aqui na FC1 criou já 3 networks, vamos inserir uma quarta network entre o transportador de carga e o desliga todos os atuadores. Vem aqui com o botão direito, inserir network. Vamos chamar essa network de identificação do tipo de peça. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar criando uma lógica para identificar o tamanho de peça. E isso vai ter que ser armazenado numa área de memória do PLC. Uma vez que eu tiver o acionamento do sensor de peça baixa, eu identifico que eu tenho uma peça baixa passando aqui, né? Só que o sensor de peça baixa ele aciona também quando eu passo uma peça alta. Então a gente vai ter que ter uma lógica que identifique que eu esteja passando uma peça baixa, e quando eu estiver passando uma peça alta, que eu vou ter o acionamento desse sensor de peça baixa também, eu identifique que não é uma peça baixa. Então esse aí vai ser a nossa lógica que a gente vai desenvolver. E a partir disso, do acionamento desses sensores, a gente vai ter que armazenar essa informação em algum lugar. Dessa forma, a gente vai precisar usar as memórias internas do CLP. Primeiramente, qual é a lógica que a gente vai desenvolver aqui? A gente vai desenvolver a lógica para a identificação de peça baixa. Para peça baixa, eu vou ter que ter o acionamento do sensor de peça baixa e eu não devo ter o acionamento do sensor de peça alta, beleza? Por que isso? Porque a peça alta ela vai acionar os dois. Então, se eu criar uma lógica que olhe apenas para o sensor de peça baixa, para identificação de peça baixa, quando eu passar a peça alta, ele vai acionar o sensor de peça baixa e vai ficar brigando lá porque ele não sabe qual é o tamanho da peça. Então essa lógica que a gente vai criar para detecção de peça baixa, ela vai ser da seguinte maneira: se eu tiver acionamento do sensor de peça baixa e não tiver o acionamento do sensor de peça alta, como que a gente vai estar fazendo isso? Se eu tiver o acionamento do sensor de peça baixa, quem é o sensor de peça baixa? Vamos lá verificar o endereço, sensor de peça baixa, entrada I0.1, e o sensor de peça alta é entrada I0.0. E não o acionamento de peça alta, eu vou setar uma área de memória do nosso PLC. E como que a gente vai saber qual área de memória que a gente vai usar? A gente vai vir aqui em Options, Reference Data, Display. Vou atualizar aqui o meu Reference Data e dar um Yes. Aqui eu tenho todas as entradas e saídas, memórias, contadores que eu estou usando no programa. Aqui na aba de Assignment for Input, Output, Bit Memories, Times and Counters. Então, a gente vai usar aqui para armazenar o valor de essa baixa detectada, a memória do byte 0, bit 0. Então, a gente vai usar a memória M0.0, beleza? Vamos comentar ela aqui, peça baixa detectada. Então, se eu tiver o acionamento do sensor de peça baixa e não tiver o acionamento do sensor de peça alta, quer dizer que eu estou passando uma peça baixa. Se isso for verdade, eu vou estar setando a memória M0.0. Vou estar mandando esse bit para 1. Beleza? Aqui, para a identificação de peça alta, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar apenas verificar se o sensor de peça alta ele for acionado. Então, vou copiar o endereço. Se o sensor de peça alta ele for acionado, o que é que eu vou fazer? Eu vou setar uma memória. A gente usou a M0.0, vamos usar aqui a M0.1. E essa vai ser a memória ao qual eu vou estar armazenando a detecção de peça alta. Beleza? Vamos comentar aqui. Comentamos a memória. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos salvar, fazer download. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o painel do operador. Uma vez aqui no painel do operador, vamos dar Start no nosso processo.
a gente, ó, parar aqui, a gente vai ter uma peça, essa peça é uma peça alta. Ela vai acionar os dois sensores aqui pela altura dela. Quando essa caixa ela passar aqui nesse sensor, ela vai ter que setar a peça alta. Então vamos fazer o teste aqui. Acionou o sensor, ó, e detectou a peça alta. Aqui notem que a memória M0.1 ela armazenou o valor do tamanho dessa peça. Então vamos passar agora uma peça baixa. Passei a peça baixa, ó, e acionei a memória de peça baixa detectada. E agora a gente vai ter um problema, ó. Notem que eu tenho memória de peça baixa detectada em 1 e a memória de peça alta detectada em 1. Então eu tenho duas informações que estão conflitando. Qual é a peça que passou aqui? Foi uma peça alta ou uma peça baixa? Pelo factorial a gente sabe que foi uma peça baixa. Só que o sistema ele não vai entender isso. E é de extrema importância que essa lógica de identificação de peças ela funcione, pois ela vai ser fator determinante para a gente definir para que lado a gente vai mandar a peça. Então como que a gente vai estar contornando esse problema de acionamento das duas memórias simultaneamente? A gente vai estar colocando um reset. Como que a gente vai estar fazendo isso? Ó? Então, toda vez que eu detectar uma peça baixa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a memória de peça alta e vou resetar ela. E da mesma maneira, o que é que eu vou fazer? Toda vez que eu passar uma peça alta, eu vou resetar a memória de peça baixa. Dessa maneira, eu não vou ter acionamento das duas memórias de forma simultânea, porque sempre que eu aciono uma, eu estou resetando outra. E isso vai evitar com que eu tenha duas memórias acionadas ao mesmo tempo, e isso dificulte lá na frente a tomada de decisão do transfer, se ele vai mandar a peça para a direita ou para a esquerda. Beleza? Então vamos salvar, vamos fazer download e vamos monitorar online. Eu vou resetar essas memórias aqui, por aqui. Modificar para 0 e modificar para 0. A princípio eu vou fazer assim só para a gente fazer esse primeiro teste. Então vamos dar um start aqui novamente, ó. Vamos dar um start. Ó, eu estou passando uma peça alta. Minha lógica de peça alta ela detectou isso. Ó. Então eu detectei uma peça alta, né? Acionei o sensor de peça alta e detectei aqui a peça alta. Beleza? Memória M0.1, peça alta detectada foi para 1. Tranquilo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar essas caixas daqui, ó, esses pallets. Essa daqui e essa daqui, ó. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma peça baixa, ó. Quando a gente passar essa peça baixa aqui, o que é que tem que acontecer? Ele vai ter que acionar o sensor de peça baixa, né? Ó, vou acionar esse sensor de peça baixa. Vou setar a memória de peça baixa detectada e resetar a memória de peça alta detectada. Então esse cara aqui ele vai ter que vir para 0. Vamos lá fazer o teste. Ó. Peça baixa, acionei a memória e resetei a memória de peça alta detectada. Então dessa forma aqui a gente consegue perceber que a gente não tem acionamento simultâneo dessas duas memórias, porque na lógica que eu criei, uma vez que eu seto uma memória, eu reseto outra. Isso evita com que eu tenha esse acionamento das duas memórias ao mesmo tempo. Beleza? Mais um detalhe para a gente acrescentar aqui e finalizar o vídeo. Vocês notaram que aqui um pouco antes do teste, eu tive que resetar essas memórias aqui de forma manual. Eu vim aqui, Modify to 0 e zerei essas memórias. Vamos jogar essas duas memórias aqui embaixo para toda vez que eu desligar o nosso sistema, ele reiniciar essas memórias zeradas. Então vamos jogar elas aqui embaixo. Ó. Então toda vez que eu pressionar o botão de parada ou de emergência, eu zerar a memória e vou ter que passar uma nova peça para me poder identificar. Uma vez que quando eu parar o processo, foi por algum motivo e eu tenho que reiniciar em uma nova condição. E essas memórias elas têm que ser reiniciadas zeradas. Beleza? Então vamos salvar, fazer download, monitorar aqui, ó. Só vamos fazer o teste, ó. A última peça que passou aqui foi uma peça pequena, né? Então a gente vai ter a memória, ó, a memória de peça baixa detectada em 1. Então quando a gente pressionar aqui o nosso botão
de parada, eu vou zerar essa memória. Da mesma maneira aconteceria se eu tivesse passado, né, uma peça alta, eu acionaria a memória de peça alta detectada e quando eu pressionasse o botão de parada ou de emergência, eu resetaria essa memória, beleza? Então, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se você não for inscrito no nosso canal, considere inscrever-se. São mais de 100 vídeos sobre diversos conteúdos de automação industrial. Deixe seu like e seu comentário para ajudar no engajamento do canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Então, valeu, pessoal!